Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Queremos começar mais uma reunião que, graças ao Senhor, o Senhor tem nos permitido transmitir aqui através do canal do YouTube da Igreja em Birité. Queremos começar, irmãos, saudando o nosso Senhor, né? Dando toda a glória para o nome do Senhor, que é o propósito de todos nós, irmãos, fazermos esses vídeos, de estarmos aqui elaborando e compartilhando com os irmãos essas mensagens. Amém? E saudar os irmãos também que estão participando, vendo essa mensagem conosco, e até mesmo os irmãos que, porventura, não são ainda do viver da igreja, mas que estão tendo acesso a essas mensagens. Amém? Jesus é o nosso amado Senhor. Irmãos, nós estamos dando sequência a algumas mensagens, e a mensagem de hoje tem como título O Espelho e o Vaso, com a leitura bíblica de 2 Coríntios 3, versículos 18 e 2 Coríntios 4, versículo 7. Amém? Mas nós vamos iniciar lendo João 6, 63. Senhor Jesus. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Irmãos, a realidade disso aqui é que nós, sem estarmos com a mente em Cristo, nós iremos adorar somente a nossa carne. Senhor Jesus, porque longe do Espírito e sem estar no Espírito, nós só conseguimos adorar a própria carne. Por isso que aqui o Senhor deixa claro para nós que o Espírito é quem vivifica. A carne, porém, ela para nada se tira proveito. E as palavras do Senhor, elas são Espírito e são vida também. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Mas às vezes, irmãos, nós podemos perguntar e pensar o seguinte. Às vezes nós falamos muito de viver no Espírito e até mesmo às vezes nós falamos assim, é difícil viver no Espírito. Só que, irmãos, qual é o sentido de viver? O que é viver no Espírito? Nós devemos ter essa realidade primeiro para dentro de nós e perguntarmos o que é viver no Espírito? Senhor Jesus, viver no Espírito, irmãos, não é às vezes eu não ter vontade de nada, eu viver com a minha mente no sentido figurativo, sonhando, viver aleatório das coisas. Não é isso, irmãos. Viver no Espírito, nós vamos entender essa realidade em Gálatas 5. Senhor Jesus. Gálatas 5, versículo 16 ao 18. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Senhor Jesus. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. O versículo 22 e 25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Senhor Jesus, irmão, nós vivemos no Espírito porque nós temos o Espírito. Porém, muitas das vezes nós não andamos no Espírito. Senhor Jesus, andar no Espírito, irmãos, e viver no Espírito são situações diferentes. Nós vivemos no Espírito, porque nós temos o Espírito dentro de nós. Porém, muitas das vezes nós não andamos no Espírito. Por isso que aqui o Paulo, ele chegou a dizer, digo, porém, no versículo 16, andai e jamais satisfareis as concupiscências da carne.
Senhor Jesus. Então, é andar, irmãos. Nós precisamos aprender a andar no Espírito a todo tempo, porque essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Senhor Jesus, vou dar um exemplo claro para os irmãos. O irmão é brasileiro, mora no Brasil, certo? Então, ele é brasileiro e mora no Brasil. Mas pegando um exemplo de um chinês, ele é chinês e mora no Brasil. Ele vive no Brasil, certo? Mas, porém, ele tem a descendência de chinês. Muitas das vezes ele vive no Brasil, mas ele não se comporta como um brasileiro, porque na maioria das vezes eles continuam praticando as suas próprias regras, as suas próprias, vamos dizer assim, doutrinas, seu jeito de comer, seu jeito de falar. Então ele mora no Brasil, mas ele não vive como um brasileiro. Entendeu, irmãos? Os irmãos conseguem compreender a diferença? Então, viver no Espírito e andar no Espírito são coisas diferentes, irmãos. Nós temos o Espírito, mas nós muitas das vezes não vivemos no Espírito. Em Gálatas 6:1, Paulo ele reconhecia os irmãos como espirituais. Um pouquinho à frente aí. Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrija-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Então, o próprio Paulo ele reconhecia os irmãos como espirituais. Mas agora, se o irmão ele anda no espírito, é uma outra realidade. Mas isso, irmãos, é a vontade que o Senhor ele quer para nós. Que nós não só venhamos viver no espírito, mas que nós venhamos também andar. Vamos ler João 4, versículo 22. Senhor Jesus. Do 22 ao 23. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Senhor Jesus, irmãos, aqui o Senhor ele diz claro que ele adorava o que ele conhecia. Ó Senhor Jesus, irmãos, nós precisamos também adorar o que nós conhecemos, e o Senhor tem dispensado todo o conhecimento para nós estarmos no Espírito e viver andando no Espírito, e assim nós adorarmos a Deus, irmãos, no Espírito, porque aqui fala que são estes que o Pai procura. O Pai procura aqueles que andam no Espírito, não só que vivem, mas aqueles que andam, porque você precisa andar no Espírito, Senhor Jesus. Mas muitas das vezes, irmãos, tem pessoas adorando a tantas coisas, Senhor Jesus, adorando, irmãos, uma música e não adorando o Senhor através da música. Tem pessoas, às vezes, adorando homens e não adorando o Espírito que passa a palavra de Deus através dos homens. Senhor Jesus, por isso, irmãos, o Senhor está procurando aqueles que o adorem em Espírito. E para isso nós precisamos andar em Espírito, irmãos. Senhor Jesus, por isso nós precisamos ir, irmãos, até diante do Senhor, porque Ele quer inscrever em nossos corações. O Senhor, Ele quer inscrever a sua palavra em nossos corações. Senhor Jesus, para que nós, irmãos, não venhamos ter uma vida de aparência, só ouvindo a palavra, mas que nós, de fato, venhamos viver essa palavra. Porque em Provérbios 29:18 fala que sem palavra o meu povo se corrompe. Ó Senhor Jesus, e quando essa palavra, irmãos, ela está fora de nós, é apenas conhecimento, não produz vida, mas está dentro. Mas quando ela está dentro, ela se torna para nós uma fonte de vida. Senhor Jesus, isso é o que fala em João 7:38, um pouquinho à frente.
que a palavra, quando ela está dentro de nós, e não somente externo, ela se torna uma fonte de vida. Senhor Jesus, mas porém, irmãos, se nós recebemos essa palavra como conhecimento, nós usaremos ela para 3 situações: para julgar, para medir e para condenar os irmãos. Senhor Jesus, porque, irmãos, dessa forma é que nós iremos viver, julgando, condenando e medindo os irmãos. Porque, irmãos, a palavra, quando ela está externa, Senhor Jesus, ela apenas nos mostra o padrão de Deus, mas ela não nos capacita a viver e a alcançar esse padrão. Porque a letra, irmãos, ela mata. Senhor Jesus, em 2 Coríntios 3,6, fala que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Porque, irmãos, a letra ela só exige, expõe e condena. Ó Senhor Jesus, mas ela, irmãos, ela não capacita. Senhor Jesus, eu faço uma pergunta para os irmãos. Como usamos a Bíblia? Nós usamos para matar ou para salvar? Senhor Jesus, Deus nos deu a Bíblia para salvar ou condenar? O ministro da aliança, irmãos, o ministro da nova aliança, ele toma a palavra de Deus não como letra, mas como espírito e vida. Senhor Jesus. Porque, irmãos, nós podemos, muitas das vezes, estar envolvido com as coisas de Deus, mas não estar envolvido com o próprio Deus. Nós podemos muitas vezes estar envolvido com todos os afazeres do Senhor, mas com o próprio Senhor mesmo nós não nos envolvermos. Nós buscarmos só conhecimento, buscarmos só letra, mas nós não nos envolvermos com o Senhor. E esse, irmãos, não é um viver que o Senhor realmente traçou para nós e que Ele quer para nós. Vou dar um exemplo para os irmãos. Eu acho muito rico esse exemplo. O Paulo, quando ele ainda era Saulo, o Senhor chamou ele creu no Senhor, foi batizado, invocando o nome do Senhor. E a realidade, irmãos, foi que Paulo, ele já saiu pregando a palavra de Deus. Ele já saiu falando, querendo obrigar as pessoas a viver aquela palavra. Isso está registrado, se não me engano, em Atos de 6 em diante ali, no capítulo 8 também. E aí ele chegou aí para Jerusalém, e lá ele debatia com os helenistas, querendo forçar eles a crer na palavra. Só que, irmãos, o Senhor, Ele não quer que nós venhamos a agir da forma que nós pensamos. Por mais que nós achamos que é o certo, mas nós temos que ver aquilo que o Senhor realmente acha por certo e aquilo que o Senhor quer. Qual que foi o resultado? Os discípulos enviaram Paulo para a cidade de Tarso, que era a sua cidade natal. Senhor Jesus, e nós sabemos, irmãos, que onde é mais difícil se pregar a palavra é na sua própria terra. O próprio Senhor chegou a dizer de Cafarnaum, em Mateus 11, 21, que se os milagres que lá tivessem sido feitos em Sodoma, a cidade estaria permanecendo até o dia de hoje. Senhor Jesus, mas, irmãos, o que acontece é que quando você está na sua cidade, às vezes você é desprezado, as pessoas não te dão ouvido, as pessoas te julgam, mas não ouvem a palavra porque olham para a sua aparência, não olham para o Senhor. O próprio Senhor foi rejeitado dessa forma. As pessoas lá diziam, não é este o filho de José, filho de Maria, suas irmãs e seus irmãos não estão conosco? Mas o Senhor enviou Paulo para lá. Para quê, irmãos? Para que Paulo entendesse que o Senhor ele não queria a letra do Paulo, porque Paulo era um cara muito entendido da letra, ele estudou aos pés de Gamaliel. Então ele conhecia muito, ele tinha muito conhecimento. Só que, irmãos, o Senhor não queria o conhecimento dele. E aí Paulo ficou durante um grande tempo lá nessa cidade. Passado um tempo, o Senhor enviou a Barnabé para lá,
pegou Paulo, trouxe ele para Antioquia, e ali, depois de algum tempo que eles estavam ali, fazendo a vontade do Senhor naquela cidade, o Senhor separou ele e Barnabé para a obra que ele os designou. Então, ali que começou realmente o Paulo a fazer a obra como o Espírito queria, porque ali o Espírito que separou eles, não foi ele mesmo que se separou, mas foi o Espírito. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, vamos ler 1 Coríntios 10, versículo 1 ao 6. Graças a Deus, irmãos, que o Paulo, ele entendeu isso há tempo. Ele entendeu que não era pela vontade dele, não era pelo que ele achava certo, que ele queria fazer, Senhor Jesus. Porque aqui, no 1 Coríntios 10, fala assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Versículo 10 e 11. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, porque murmuraram e foram destruídos. Vamos reler de novo, irmãos? Senhor Jesus. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos tem chegado. Senhor Jesus. Irmãos, tudo isso que aconteceu foi para advertência nossa. Senhor Jesus. E o próprio Paulo, eu creio que ele tinha essa realidade, ele entendeu esse propósito. Porque se nós pegarmos no versículo 9, no capítulo 9 anterior, no versículo 27, ele fala assim, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O Moisés, porque aqui no capítulo 10 está falando sobre o povo do Egito. O Moisés, ele foi uma pessoa que fez a vontade do Senhor, só que o Senhor não permitiu ele entrar na terra, porque no final ele não creu. E o Paulo, ele fala a mesma coisa: eu esmurro o meu corpo, Senhor Jesus, e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Senhor Jesus. Vamos pegar essa realidade do povo do Egito e vamos entender. O Senhor fez todos aqueles sinais, milagres que nós conhecemos, não vou entrar nesse detalhe. E o Senhor cuidou daquele povo e continuou a história. Chegou até um servo do Senhor chamado Davi, que destruiu, que derrotou a Golias, que era um alto gigante, com uma pedra, uma pequena pedra. Senhor Jesus, que naquela época todos estavam atemorizados, e até o rei Saul duvidou de que o Davi, ele realmente conseguiria derrotar aquele gigante. Mas o Davi derrotou ele com uma pedra. Senhor Jesus. E pegando essa mesma analogia da pedra e derrotar o gigante, nós temos uma situação na Nova Aliança da prostituta, que chegaram muitos religiosos, isso está escrito em João 8, do versículo 3 ao 6. Chegaram muitos religiosos e julgaram uma prostituta aos pés do Senhor, tentando condenar o Senhor, tentando pegar ele de alguma forma como se ele fosse descumprir a lei. E todos estavam ali com pedras na mão, certo? Mas, quando eles julgaram aquela mulher diante do Senhor, o Senhor disse assim: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Na palavra fala que dos mais velhos até os mais novos começaram a todos ir embora. Irmãos, qual é a realidade disso? Que todas as vezes que nós usamos essa pedra de forma externa,
ela mesma nos condena. O Senhor, Ele quer que nós usemos as pedras para matar o gigante. Mas o nosso maior gigante, irmãos, somos nós mesmos. O maior gigante que nós enfrentamos hoje somos nós mesmos. O Senhor não quer que nós matemos os irmãos, que nós julguemos os irmãos, que nós venhamos ficar condenando. Mas o Senhor quer que primeiro, irmãos, nós venhamos matar esse gigante que está dentro de nós. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, todas as vezes, irmãos, ó Senhor Jesus, todas as vezes que eu sou cristão de aparência, ou eu mesmo quero viver como um cristão de aparência, essa pedra, ela mesma me condena, irmãos. Senhor Jesus, vamos ler Romanos 2, versículo 1 e 3, para a gente entender isso aí. Senhor Jesus. Romanos 2, versículo 1 ao 3. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, porque praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Senhor Jesus. Irmãos, não sejamos cristãos de aparência que apenas dá ordens, que apenas gosta de expor as situações. Nós precisamos ser cristãos que vivem, irmãos. Não ser pessoas que só pegam pedras para condenar, só pegam pedras para julgar, mas pessoas que realmente vivem. Por isso que aqui o Paulo chegou a dizer, portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Vou pegar um exemplo para os irmãos entenderem. Está acontecendo essa situação do Covid, essa situação que está no país. Às vezes, irmãos, eu falo para o irmão assim, irmão, você não deve fazer isso. Irmão, não faça isso. Irmão, não faça aquilo. Certo? Irmão, você tem que ficar em casa. Eu mando uma mensagem para o irmão, irmão, você tem que ficar em casa, você não pode sair. Só que se esse irmão um dia ele estiver saindo, ele pegar e ver você em algum lugar que não é comprando uma coisa de necessidade, o que vai acontecer realmente com o coração desse irmão que você tentou repreender ele? Como que ele vai te ver? Será que ele vai ver você realmente praticando? Será que ele vai realmente ver você como uma palavra, assim, nossa, aquela palavra foi espiritual mesmo? Ou será que ele vai olhar para você, olha lá, o irmão ele prega, mas ele não vive? Senhor Jesus, irmãos, nós precisamos amar mais e não ficar julgando. Porque em Mateus 24, 12, fala que devido por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Iniquidade, irmãos, é conhecer a vontade de Deus e não viver. Muitas das vezes nós conhecemos a vontade de Deus, aplicamos para os outros, mas nós mesmos não vivemos. E assim, irmãos, ó Senhor Jesus, tem acontecido com muitos. Vamos pegar o versículo 28 e 29 aqui também. Senhor Jesus. Porque, Romanos 2, versículo 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Irmãos, vamos pegar essa palavra aqui, judeus, e vamos colocar como cristão. Senhor Jesus, porque não é cristão quem o é apenas exteriormente, nem circuncisão o que é somente na carne, não é espiritual quem é na carne. Senhor Jesus, porque cristão é aquele que é interiormente. E viver no Espírito, irmãos, é o que vive de coração, é o que anda no Espírito. É esse que realmente o Senhor quer. Não são aqueles que vivem na letra, irmãos, que vivem, eu tenho muito conhecimento, eu sei falar muito bem, mas não vive, irmãos. Não são esses que realmente o Senhor está procurando para seus adoradores. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, nós precisamos amar muito mais. Senhor Jesus, andar mais com os irmãos, ter empatia, conhecer os irmãos, não espiritualizar tudo, irmãos, no bom sentido, é claro,
querendo levar as pessoas a viverem na lei, sendo que nem elas mesmas ainda creram. Eu querer levar a pessoa a ela crer naquilo que eu creio, sendo que ela não creu ainda. Eu tenho que levar ela primeiro a crer, irmãos, apresentar Cristo para ela, apresentar a vida do Senhor e não condenar ela. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, vamos ler Lucas 18. Lucas 18, versículo 9. 9 ao 14. Senhor Jesus. Vou pegar só a partir do 11 ao 14. Aqui fala a história de duas pessoas. Um era fariseu e um que se considerava pecador. A partir do 11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Lê só o 14 de novo. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, o Senhor se referindo ao pecador, e não aquele outro, porque todo o que se exaltar será humilhado. Irmãos, o Senhor, Ele não quer que nós venhamos apresentar para Ele o que nós somos, o que nós praticamos. Ele quer que nós venhamos apresentar para Ele o que nós vivemos. Andar no Espírito, viver no Espírito, apresentar para Ele aquilo que é dele mesmo. O Senhor não quer nada da nossa carne. Por isso que em João 6,63 Ele falou assim: a carne nada para si aproveita. O Senhor, Ele só quer aquilo que Ele mesmo colocou em nós, que é o seu Espírito. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, o fato é, irmãos, que nós não devemos usar essa pedra externa como um alinhamento, mas viver primeiro e construir sobre uma rocha, a rocha que é Cristo. Não usar essa pedra para condenar, mas nós construirmos sobre essa pedra. Essa pedra, irmãos, nós temos duas realidades, que fala de Mateus 7, 24 e 27, de nós construirmos sobre a pedra. Foram construídas duas casas ali. A primeira casa é uma casa espiritual, uma casa que é construída sobre a rocha. É uma casa de um homem, e esse homem é o próprio Cristo. A segunda casa, irmãos, é uma casa construída na areia, que pensa só com a aparência, com a estética, com a beleza. Irmãos, ela não tem força alguma. Ela não consegue se resistir, porque vive na aparência, não vive sobre o fundamento forte, não vive sobre a rocha que é Cristo, mas vive de aparências, irmãos. Não prega aquilo que vive, Senhor Jesus. Não vive aquilo que prega, né? Perdão. Ó Senhor Jesus. Vamos ler Mateus 23, versículo 18. Senhor Jesus. Não, perdão, Mateus 23, versículo 1 a 8. Então falou-lhes Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés, se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as coisas, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sejais chamados mestres, porque um só é o vosso mestre e todos vós sois
irmãos. Senhor Jesus, irmãos, nós não devemos preocupar com a aparência, em ser aprovado por homens, Senhor Jesus, mas se realmente o Senhor ele está nos aprovando naquilo que nós estamos fazendo. Porque, irmãos, se houver um irmão que ele te criticar ou te expor por algo que você está fazendo, que é a vontade do Senhor, irmão, não preocupa. É o Senhor, ele vai fazer isso permanecer. Mas se o que você está fazendo é somente para mostrar para outros irmãos, para barganhar cadeiras, para barganhar posicionamento, irmãos, eu tenho temor por essa realidade que o irmão vive. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, vamos olhar, irmãos, para Cristo e não ficar olhando para os irmãos. Vamos ler agora 2 Coríntios 3. Já estamos quase finalizando, irmãos. Senhor Jesus. 2 Coríntios 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Irmãos, quando nós estamos preocupados com o Senhor e com o rosto desvendado, é que nós conseguimos contemplar o próprio Senhor. Senhor Jesus, mas talvez, irmãos, se nós estivermos preocupados com o outro irmão, a trave pode estar no nosso olho e nos cegando de contemplar Cristo, porque nós estamos preocupando com o cisco que está no olho do outro irmão. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, irmãos, hoje nós conhecemos mais do que no passado, mas não é estudando e nem aumentando o conhecimento apenas, mas é na face de Cristo. Senhor Jesus, é se chegando ao trono da graça, como diz aqui, contemplando sem limitações, contemplando o Senhor por aquilo que Ele é, sem nós ficarmos com o rosto vendado, com véu, mas é sem esse véu. Ó Senhor Jesus, vamos ler também aqui, irmãos, 2 Coríntios 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Irmãos, nós não temos capacidade nenhuma, Senhor Jesus, e nós também não devemos dar valor a esse vaso de barro, a dar valor a algo que é corruptível, irmãos, mas nós precisamos dar valor ao que está interno, a esse tesouro. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, é isso que tem valor, irmãos. Porque se nós ficarmos valorizando o barro, valorizando o vaso externo, adornando ele, irmãos, para o Senhor isso não vai ter utilidade nenhuma. Porque Ele quer que nós venhamos dar aos irmãos é o tesouro que está dentro desse vaso de barro. Mas se você que está vendo esse vídeo ainda não tem esse tesouro, que o Senhor peça ao Senhor, que você creia no Senhor, que você peça ao Senhor para esse tesouro dele viver em você. E isso ter vida em você. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, porque aqui, irmãos, aqui até fala, nós vemos como por um espelho. Irmãos, nós somos um espelho do Senhor. Nós vamos refletir aquilo que nós somos. Se nós estamos vivendo, irmãos, só de aparência, nós vamos refletir só a imagem desse mundo. Mas se realmente nós estamos valorizando esse tesouro que está interno, dando vida a esse tesouro, deixando que esse tesouro se resplandeça às pessoas, irmãos, as pessoas vão ter vida. Por isso, irmãos, não vamos condenar os irmãos, vamos amar os irmãos, vamos andar mais com os irmãos, ter mais empatia e, às vezes, conhecer os irmãos, porque talvez nós nem conhecemos e nós julgamos. O próprio Paulo chegou a dizer para o Timóteo, Timóteo, toma um pouquinho de vinho. Às vezes, irmãos, nós queremos aplicar muita lei nos irmãos e cortar os irmãos na palavra e nós nem andamos com ele para entender o sentimento dele, o que ele está vivendo. E nós, às vezes, acabamos matando esse irmão ao invés de ajudar ele. Por isso, às vezes, nós precisamos caminhar com os irmãos. Senhor Jesus, vamos ler, irmãos, para nós finalizar, 1 Coríntios 13.
do 1 ao 3. Amém? Ainda que eu fale a língua dos homens, perdão, irmãos. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Versículo 8. O amor jamais acaba, mas havendo profecia, desaparecerão. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, passará. Versículo 11, 12 e 13. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o amor é o maior deles. Irmãos, toda a nossa obra, tudo que nós estamos fazendo, irmãos, isso vai passar. Mas se no dia do Senhor Ele não encontrar esse amor formado dentro de nós, nós também vamos passar, irmãos. Tudo vai passar e nós não vamos ser aprovados pelo Senhor. Por isso, irmãos, nós precisamos amar. No Mateus 24, 12, fala que por aumento da iniquidade, o amor de quase todos vão se esfriar. É por não praticar a vontade do Senhor, mas querer viver essa vontade em outras pessoas. E eu mesmo não deixar o Senhor ser formado em mim. Por isso, irmãos, vamos deixar o Senhor ser formado em nós. Vamos dar valor a esse tesouro que está dentro de nós. Não ficar adornando o vaso e pensando nas coisas externas. Nem preocupando com o que falam de nós. Preocupando se vão te julgar por alguma coisa. Mas preocupe com o Senhor. Aquilo que o Senhor está aprovando você. Amém? Jesus é o nosso amado Senhor. Nós vamos desfrutar desse hino maravilhoso que é o C79. Jesus é o Senhor. Muito estava nos delitos e pecados, sem esperança e sem Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, o seu Filho deu a mim. Ele nada me exigiu, como graça se deu a mim. Oh, que grande amor! O homem pecou, Deus o amor. O homem pecou, Deus o amor. Ali consciente soube do pecado, minha boca se calou. Cristo, a justiça de Deus, concedeu-me liberdade, vida e paz. Deus proveu um fim para mim, pela mão de um mediador. Oh, que gozo! Pois Cristo é o fim para ler. Pois Cristo é o fim para ler. Deus está muito satisfeito com a obra do seu Filho sobre a cruz. O meu coração também descansa com a morte do Senhor Jesus. Ele é o meu Redentor, assumiu o pobre pecador. Oh, que salvação! O meu Senhor ressuscitou. O meu Senhor ressuscitou. Muito tempo se passou após a morte do meu Redentor na cruz. Todo
do sacrifício de seu Filho, pôde Deus o Espírito preservar. Todo aquele que nele crê, com a boca o invocar. Ó Senhor Jesus, a salvação receberá, a salvação receberá.